Oi, eu sou a Daniela Sparenberger, sou ginecologista e obstetra no NASCE e vim aqui falar sobre um assunto triste, um assunto pouco falado, um assunto que veio à tona aí há alguns dias atrás com a carta que a Meghan Markle escreveu, né, e que foi publicada no The New York Times, e ela fala um pouquinho sobre a perda, sobre o aborto, sobre a situação difícil que eles passaram e conta um pouquinho de como foi essa tristeza, né? A carta, o título do texto dela chama The Losses We Share, né? E que significa as perdas que compartilhamos, né? E eu achei super importante falar sobre compartilhar esses momentos tristes, esses momentos difíceis, e compartilhar também que para nós, obstetras, também é um momento difícil, também é, apesar de comum, apesar de ser uma notícia frequente, tanto como plantonista de uma emergência obstétrica, quanto no consultório, mas ainda assim, cada vez que a gente precisa dar esse diagnóstico, ele é bem difícil para nós também, porque é um momento triste, é uma perda, é um luto, né, que a gente precisa elaborar. E a Meghan conta, então, na carta, né, que ela estava, né, ela conta no mês de junho ali, ela acorda, estava num dia, numa manhã normal, fazendo seu café da manhã, e ela relata ali, dá comida pro cachorro, procura uma meia perdida, amarra o cabelo e tira do berço o primeiro nenê para trocar a fralda. E enquanto ela tá trocando a fralda do primeiro filho, ela sente uma dor intensa, uma cólica muito forte que ela nunca tinha sentido, e ela cai no chão de tanta dor, com o filho nos braços, e ela começa a cantar uma canção de niná para se acalmar, para acalmar também o filho, que certamente também se assustou com a situação, e ela tem a percepção de que está acontecendo um aborto naquele momento, né? E eu achei muito legal ela compartilhar assim com detalhes, né, tão íntimos de o que ela estava fazendo naquele momento. E é interessante também que ela fala sobre o quanto este assunto para ela também não era uma coisa normal, e que ela conta ao longo da carta que eles descobriram, né, no hospital, enfim, ela acabou indo pro hospital, e eles descobriram que é uma coisa muito comum, que a cada 100 mulheres, 10 ou 20 vão sofrer um aborto em algum momento, né? Então, apesar de ser uma coisa muito comum, ela fala ali na carta o quanto esse assunto, surpreendentemente, ainda é um tabu, né? E o quanto a gente precisa falar sobre isso. Então eu vim falar um pouquinho sobre aborto espontâneo, né? O aborto no Brasil representa aí cerca de 2 milhões de casos por ano. O aborto conceitualmente é uma perda da gestação que acontece até as 20 semanas. Usualmente ele acontece no início, acontece ali nas primeiras semanas, né? Pode até acontecer de uma forma que a gente chama de uma gravidez química, que é quando a gente tem uma alteração do HCG, do teste de gravidez, mas que não chegou nem a formar ecograficamente uma imagem de um embrião e a gente perde antes disso. Mas usualmente ele acontece um pouquinho mais adiante, 6, 7, 8 semanas, esse é o momento mais comum. Até as 12 a gente diz que é o momento mais comum, e depois sim é mais raro, mas ainda pode acontecer entre 12 e 20 semanas, né? E o aborto, normalmente, ele acontece de uma forma espontânea e de uma forma completa, em que o nosso organismo entendeu que aquela gestação não se desenvolveu, que ele precisa eliminar. A gente sente essas cólicas, a cólica produz um sangramento e a gente esvazia o útero. Algumas vezes, esse aborto acontece de forma incompleta, ou seja, ficam alguns restos ali dentro do útero que precisam ser retirados, né? Seja numa aspiração, seja numa curetagem, precisa então internar, fazer o procedimento para poder esvaziar esse útero e aí seguir a vida adiante e tentar de novo, né? E pode acontecer também de uma forma provocada, né? Em algumas situações,
a legislação brasileira prevê isso, né? Tem 3 situações que são previstas, uma é estupro, outra é risco de vida materno e a terceira é quando não forma a calota craniana do neném, né? O neném não forma nem a calota e nem a área cerebral, a massa cinzenta, né? Que é a anencefalia. Então, nessas 3 situações é permitido de uma forma provocada um aborto no Brasil, mas usualmente ela acontece de forma espontânea, ela é triste, ela é uma vivência difícil, uma vivência que precisa de apoio, que precisa de familiares, que precisa de amigos e que precisa de compartilhamento dessas histórias, né? E eu achei muito bacana da Megan conseguir compartilhar isso e compartilhar de uma forma tão bonita, assim, tão cheia de detalhes, né? E que nos faz refletir sobre o quanto a gente pode ajudar outras pessoas simplesmente contando histórias ou simplesmente ouvindo elas, né? E o aborto, ele acontece, usualmente a gente nem investiga o porquê que ele aconteceu. Ele acontece às vezes por um erro de formação do embrião, quando junta o espermatozoide com o óvulo, ele não desenvolve adequadamente, tem um erro ali na formação e não vinga, né, a gestação, e ele automaticamente deixa de desenvolver. Pode acontecer por alguns fatores, né? A gente sabe que tem alguns fatores de risco, como idade. A idade, infelizmente, para a mulher, ela é crucial. Eu costumo dizer no consultório que o nosso óvulo, ele envelhece conosco, ele vai criando umas ruguinhas ali, né? E aquelas ruguinhas não dá para usar um botox, não dá para fazer um preenchimento, não tem como enganar. Elas estão ali e elas sim vão fazer com que a gente tenha um maior risco de aborto, né? Então, assim, o risco do aborto, ele é de 10 a 20%, né? Quanto mais jovem, menor. Quanto mais velha a mulher engravidar, maior é esse risco. E outros fatores, né, além da idade, é obesidade, hipertensão não controlada, um diabetes gestacional não compensado, algumas doenças autoimunes, trombofilias. Então, tem uma série de situações aí que podem justificar. Usualmente, a investigação, ela se torna indicada a partir da segunda perda, né? A partir de um segundo aborto, aí sim tá indicado a gente sair investigando. Mas, claro, a gente precisa fazer uma boa anamnese, né? Quando a anamnese é uma conversa, né? Entender bem, no primeiro momento, o que aconteceu, se tem algum sintoma que pode justificar, se a gente identifica já um fator ali que pode ser modificado. Mas se a gente não identifica, usualmente a gente tenta de novo. E quando a gente não descobre, investigou e não descobre a causa, a gente precisa continuar tentando, que uma hora dá certo. Então, às vezes, para nós médicos, a gente também fica super chateado quando se repete, é difícil para nós também. A gente quer encontrar um fator causal, quer poder tratar, a gente gostaria de poder dar um remédio e resolver o problema, mas muitas vezes a gente só precisa dar apoio e incentivar que dá certo numa próxima vez. Então, sigam tentando e no final vai vir o que vocês desejam, vai vir a gestação, vai vir uma família linda. E é importante que a gente possa falar sobre esse assunto.